Vamos agilizar aí para dar tempo de corrigir, de repente até sobra uma gordurinha para física aí, de repente. Na hora que eu terminar a correção, a gente já distribui também as provas de química. Vamos começar com essas aqui de uma vez, ó. Começar com essa aqui de uma vez, com a pior de todas. Determine a área de um hexágono regular de lado L. Demonstre todos os passos. Nós até, eu vou aceitar um certo nível, assim, de... Porque se o cara for metendo dentro na ferida, cara, sabe, dá trabalho isso aqui. Então, nós vamos usar alguns parâmetros para corrigir. Primeiro, né, cara, de repente, eu acho que o mínimo do mínimo, o cara tem que ter tentado, ao menos, esboçar o cara, né? Esboçar o dito cujo. Que já é uma tarefa nobre. No caso do retardado como eu. Cada cara vale L. Podia deixar isso claro, tu entenderia, né, que é um hexágono regular. E claro que a saída clássica, embora existam outras possibilidades, a saída clássica é eu pegar esse sujeito e traçar todas as diagonais, na verdade, né, todas as diagonais. E aí eu preciso explicar para o cara que se formaram triângulos equiláteros. Não posso do além chegar e dizer, né, que os triângulos são equiláteros. Então tu vê. Uma das formas de eu mostrar isso, e tu vê, não é obrigado a fazer da maneira que eu vou fazer. Teve alunos muito criativos que usaram outras técnicas, mas tu vai perceber que a maneira como eu vou fazer exige uma série de passos importantes, de afirmações importantes que vão sustentar a solução. Claro que mesmo um aluno que pegou coisa pronta da apostila e vomitou na resposta, eu vou dar alguns décimozinhos pela tua cópia, certo? Mas para o cara ganhar os 2 pontos que a questão valiam, a resposta vai ter que ser interessante. Então assim, olha o que eu vou fazer para provar que os triângulos são equiláteros. Eu primeiro posso traçar uma circunferência, não posso? Se os lados são... Eu já poderia escrever isso. Traçando uma circunferência que obviamente circunscreverá a figura que é simétrica, pois seus lados são iguais. Então não há motivo para a assimetria aparecer na figura. Então isso tudo não vou te cobrar, mas né, se o cara for chato, o cara teria que já começar a tecer o texto aí. Mas peraí, cara, isso aqui são o quê? Esses caras aqui, ó. São raios. Concorda comigo? Logo, com a traçada da circunferência, já provei que os raios são iguais e esses raios são lados dos triângulos. Já provei que esses triângulos são isósceles. Concorda comigo? Então tu vê, só de usar a circunferência, tu já poderia reescrever um daqueles triângulos fora, chamando de R e R. E nós vimos ano passado, pela lei dos senos, que o lado tem a ver com o ângulo oposto, né? Lembra? Lado dividido pelo seno do ângulo oposto é igual a lado dividido pelo seno do ângulo oposto. O cara que tem o maior lado é oposto ao maior ângulo, né? Lembra desse detalhe? Se esses lados são iguais, o que eu posso falar desses ângulos opostos a esses lados? Então, chamando de alfa e alfa, eu estou deixando isso claro. Tu poderia escrever aí uma frasezinha aqui, né? Lados iguais são opostos a ângulos iguais. Certo? Se tu é muito chato, tu escreve lei dos senos. Aí é um monstro, né? Eu estou te falando isso que eu estou pensando o seguinte, o vestibular discursivo, ele ia cobrar tudo, o ninja, para ganhar o ponto todo, ele ia ter que ser perfeito. Se ele esquecesse um argumento, ele não ia ganhar o ponto todo. Nós ainda não estamos no terceirão, temos 1 ano de batalha ainda. Mas né, fazendo dessa maneira as coisas estão ficando claras, mesmo sem escrita. Ah, mas aí eu tenho aquele ângulo beta ali, ó. Eu não posso garantir que ele é igual a alfa ainda. Concorda comigo? Tudo bem para vocês? Porém, como? Pelo desenho. Mas o desenho, meu Deus, se eu fosse mais manco do que eu já sou, eu ia fazer um desenho escroto e o desenho não ia deixar claro.
Eu poderia estar há 2000 anos atrás desenhando na areia da praia, certo? Então eu tenho que achar uma prova para isso. Tem que achar uma prova, um argumento matemático. O desenho não vai nos satisfazer. E a prova é simples, galera. Isso aqui é uma volta, e um babaca um dia disse que uma volta tinha... Pronto. E aí, ó, beta, 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 um babaca foda, óbvio, né? Esses ângulos todos são iguais. Por quê que esses ângulos beta que eu estou escrevendo são todos iguais? Me prove. Porque cada lado é L, são iguais. Porque todos os triângulos são isósceles e têm os outros lados iguais e estão virados para lados iguais. Então tu vê, até provar que os betas são iguais, se eu quisesse, pô, mas peraí, tu não me demonstrou que os betas são iguais, nem argumentasse sobre isso. O desenho é tão óbvio, né, que o cara, não, isso aí é igual, é óbvio. Não, e o argumento matemático por trás disso. Mas tudo bem, quem chamou de beta, 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 tudo tranquilo. E já que uma volta forma 6 beta, né, eu descubro que beta é 60 graus. E nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo, então alfa mais beta é igual a 180, 2 alfa mais 60 é igual a 180, alfa é igual, subtrai da 120, né? Divide por 2, alfa igual a 60. Agora sim, agora então o triângulo é equilátero. Claro que outros alunos fizeram provas diferentes. Eu só vou querer que tu leia, e é provável que eu tenha que ir de carteira em carteira lendo todas essas discursivas, é possível. Mas se tu for um cara que está entendendo a nossa discussão, ao olhar a solução do amigo, tu vai bater o olho e vai ver, esse cara fez honestamente. Ou tu vai ver, tem mutreta. E tu me chama pra gente ver se tem algum passo bizarro, alguma coisa que surge do além. Então tu vê que legal, desenhei a circunferência, mostrei que era isósceles. Chamei de alfa e alfa e chamei de beta, descobri o beta. Afinal, eles são iguais porque estão virados para lados opostos iguais, como o desenho sugere. Soma dos ângulos internos do triângulo. Né? Numa prova de vestibular não custa. Sabendo que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é essa de tempo. Achei o alfa, provei que era equilátero. Agora sim. Então a área desse cara são 6 vezes a área do triângulo equilátero. Se eu descobrir o valor da área desse triângulo equilátero, eu mato a charada. E área de triângulo é base vezes altura sobre 2. Mas quando o triângulo é equilátero, agora eu já posso chamar de L e LL, porque se os ângulos são iguais, os lados são iguais, eu acho que o mais legal seria usar seno para relacionar a altura com o lado. Mas nós na apostila fizemos por Pitágoras. Certo? Nós na apostila fizemos por Pitágoras. Então, muita gente vai fazer L ao quadrado é igual a H ao quadrado, mais L sobre 2 ao quadrado. Eu vou escrever que seno de 60 é o cateto oposto. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Está dividindo, passa multiplicando. Não aceitem a questão toda. Eu já vou mostrar como é que vai ser a pontuação, tá? Vai ficar bem clara a pontuação, vai ficar bem fácil de pontuar. Não aceitem o raiz de 3L sobre 2 aparecer do além. Se aparecer do além sem Pitágoras ou sem seno, bota interrogação e já vai ter o desconto que nós já vamos computar quanto é. Esse é um dos passos importantíssimos da solução. Certo? Tu vai pegar aquele H e vai substituir ali. Claro que a base é o L. Então tem que ter o desenho, como todo mundo que me chamou eu afirmei, né? O desenho é fundamental, pelo menos esse desenho aqui é fundamental. A base é L, a altura mede quanto? Raiz de 3L sobre 2 dividido por... A divisão de fração não me importa mais. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Muitos colegas pegaram essa fórmula do além. Tá? Isso também vai gerar um desconto. Certo? Nós já vamos falar sobre isso, a pontuação. E aí fechou, né, galera? Já que eu provei a área do triângulo equilátero e provei que eram triângulos equiláteros, a área fica 6 vezes o valor encontrado. Portanto, a resposta final, simplificando, 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Legal. Agora vamos à pontuação. Essa questão vale 2 pontos. Uma questão top. Claro que isso aqui era o item C da página... Alguém tem a apostila aberta aí? Só para eu...
da página 46, 3 foi o que eu disse, 43, item C e item D, né? A continuação, concorda comigo? Ou seja, eu mostrava para o aluno, só que às vezes nenhum das duplas tinha um negócio copiado, cara. E também, né, trabalho com consulta, eu faço um corpinho mole também, né? Para a coisa ficar justa, certo? Afinal, o genuíno está lá, né? O genuíno está lá na comissão de ética, não se esqueça. Pois não. Você sabe, né? Política do Brasil, o genuíno, José Genuíno, ladrão clássico, condenado pela maior corte, hoje é deputado e está na Comissão de Constituição e Justiça. Pois é uma coisa que assim, que gera riso na galera, porque é tão assustador, era pra aparecer todo dia no jornal, né? Eu acho que se eu fosse no jornal, eu ia botar todo dia no jornal, todo dia, até alguma coisa acontecer, porque não é possível. Né? E não é que só ele, né, galera? É pra um monte de gente que tá já, né, condenada. Só ele foi condenado por uma série de politicagem também, né? Mas é assustador, né? Eu tinha que te falar isso, desculpa. Às vezes eu vomito umas coisas. Não, e o pior, né, cara? Uma lata de manteiga, né, cara? 6 meses na prisão porque roubou uma manteiga pra fazer pirê pro filho, lembra dessa? Esse é o nosso país, cara. Eu tenho fé em vocês, galera. Bota pra estudar. Fala, meu amor. Na hora ali do exame, se eu botasse só 6 vezes N ao quadrado ali, não 3, eu posso deixar 6 assim? 6 vezes isso, né? Certo? Ó, o aluno que falou o seguinte, ó, vamos lá. Então assim, ó, qual vai ser a resposta clássica, tá? O hexágono é formado por 6 triângulos equiláteros, logo 6 vezes isso. E aí simplifica e dá a resposta. Como eu sou um cara, isso era pra te bater, na verdade, certo? Isso aí não é solução que se preze. Mas como eu sou um cara muito do bem, hein, pai, muito queridão, eu vou te dar meio ponto por ter escrito essa obviedade. Meio ponto que eu consigo te dar, porque não dá mais pra falar, né? Pelo amor de Deus. Só isso. 6 triângulos equiláteros. Por que é equilátero? Meio ponto. O cara que fez isso, só dele ter calculado a altura do triângulo equilátero, vamos dar meio ponto pro cara. Porque esse cara tentou. Ele fez, pelo menos, ele pegou a apostila, pesquisou, me chamou, certo? Ou colou bem, sei lá, meio ponto pro cara. Entendi tudo, cara. Meio ponto pro cara. Meio ponto pro cara se ele continuou a dedução e chegou até aqui. Resumindo, pai, 1 ponto para quem tinha na apostila e copiou. Queridão. Queridão. Meio ponto, já ganhou 1 ponto. Fantástico. Fantástico. Multiplicar por 6, eu já tinha dado meio ponto, né, cara? O cara que... Eu já dei meio ponto, não acredito que eu fiz isso, eu fiz. Então tá, vamos dar meio ponto, né? Já falamos meio ponto pro cara que multiplicou por 6 e simplificou. Se não simplificou, tu não aceita. Tu dá 0,1, porque aí é demais pra minha cabeça, cara, aí eu me revolto. Se o cara só escreveu isso e não simplificou, tu dá 0,1 de piedade, porque não merece. Agora é o seguinte, tá? Mas é verdade, tá? Se o cara só chegou até aqui, tu dá 1/10, porque é ridículo. O cara nem simplificou, não merece. Se ele chegou até aqui, como eu falei, multiplicou por 6, meio ponto, já deu 1,5 então, né? Concorda comigo? Então, eu vou dar 0,25 para cada raciocínio importante agora. 0,25 para tu me provar. Ou meio, né? Meio ponto pela prova de que esses triângulos eram triângulos equiláteros. Meio ponto para essa provinha aqui que eu fiz dessa maneira, mas a maioria vai escrever. Vai falar sobre os ângulos externos, que também daria. Né? A soma dos ângulos externos são todos 360, divide por 6, tu acha que isso aqui é 60, tu acha que o ângulo de dentro é 120, cortado ao meio pela bissetriz, 60 e 60. Mas esse raciocínio dos ângulos na parte interna também justifica. Então vai ficar bem fácil. Meio ponto a altura, meio ponto a área do triângulo equilátero, meio ponto por multiplicar por 6 e simplificar. E a parte mais bonita, a parte mais difícil, que era a justificativa de um hexágono regular ser formado por 6 triângulos equiláteros, que no meu caso eu resumi nessas duas continhas, meio ponto. Beleza? Não se espantem, poucos alunos vão conseguir a explicação razoável dessa parte aqui, não se preocupem, me chama que eu leio contigo. Era a única questão que valia da prova. E eu só consegui colocar ela porque a aula atrasou um pouquinho de feriado, que eu já teria feito essa explicação para ti, como eu fiz uma vez. Na abertura da aula de áreas, eu calculei essa área na tua frente. Fiz esse raciocínio para ti. Saca? Então, por isso eu me dei a liberdade com consulta, né, e com parte da questão na apostila de pedir ela. Mas eu confesso, foi a melhor de todas. Tomara que apareçam mais questões dessa pra gente. Fica à vontade. Primeiro, falando da diagonal, porque a diagonal, ela, porque, por exemplo, se eu
pegar, por exemplo, o lado bem de cima e traçar pro segundo de baixo, né? Exatamente de baixo. Você não vai fazer diagonal? Sim. Então, que daí assim, eu fiz na apostila de falou pra todas as diagonais, eu tracei um monte de coisa, ele perguntou o número de triângulo, eu coloquei 24 e depois eu percebi que estava... Legal, interessante. Se bobear, até por aí sai. Se a gente traçar muitas diagonais, é possível que acaba ficando alguma simetria, né? Mas olha só, legal a colocação da colega. Tu vê, ela fez, eu tenho que fazer uma correção na minha fala. Ela é pontual, mas é importante. Eu agradeço, é muito criteriosa, muito atenta. Parabéns, me orgulho. Não são todas as diagonais. Traçando as maiores diagonais. Agora sim. Tá, e outra coisa. Já que ele é um estado regular, e pra provar, por exemplo, que o beta que eles são todos iguais, eu teria que dizer que é por causa do lado, você não poderia só dizer que como ele é regular, na hora que for traçar todas as retas vão ser iguais, então obviamente eles vão ser... Pois é, mas daria para justificar pela simetria, né? Estava explicando pela simetria. Mas aí o seguinte, ó, teria que também concordar que como é simétrico, teria que avisar para... Eu acho o seguinte, pelo que eu vejo. Traçando as maiores diagonais, elas vão se cortar no meio. E, portanto, esses caras têm o mesmo tamanho. Mesma coisa que eu acabei falando, né? Só que em vez de eu traçar as diagonais e falar que elas se intersectam, né? No ponto médio, eu usei o argumento do raio da circunferência. Certo? Então foi muito similar. Então não tem problema tu fazer essa justificativa. O detalhe depois é eu mostrar que se esses dois lados são iguais, por que o outro também é igual, né? Porque poderia ser diferente. Se eu pegar um heptágono ou um pentágono, a simetria vai continuar existindo, mas esse outro lado não vai ser igual a esses caras, vão ser triângulos isósceles. Então tu vê, só falar da simetria não justifica ainda o fato de a base, tanto que eu passei um trabalhinho, né, para poder afirmar que era... Mas tu vê, né, cara, se tu justifica com a simetria, se tu vê que o cara fez um esforço honesto aqui, tu me chama, eu dou uma lida, pô, vou dar um 0,4 pro cara, de repente, que não foi redondo, entendeu? É assim, show? Mas parabéns, tu viu que detalhe? Professor, diagonal não é qualquer vértice ligado a qualquer vértice? E tu falou que era para traçar as diagonais. Não, traçar as maiores diagonais, uma palavrinha importante, parabéns, olha que atenção. Show! Essa aí eu vou ter que ler, né, cara? Não tem jeito, vou ter que olhar na tua carteira isso aí. Essa figura aí, só para assustar em inglês mesmo, né, cara? Porque primeiro tu enxerga o trapézio grandão, base, 10, basezinha, 6, altura, 7 sobre 2, 16 para 2, 8, 8 vezes 7, 56. Depois a gente finaliza com decímetros quadrados. Retângulo, 4, 3 mais 1 é 4, 7 menos 4 é 3 em 5, 3 em 5, que eram 5, né? 3 em 5, 15. Para descontar, tá vendo que foi cortado da figura? Área de triângulo, base, 6 vezes altura, 3 dividido por... A base é 4. Ai, a base é 4, ó, a setinha ali, ó. A base é 4. Base vezes altura sobre 2, 12 dividido para 2, 6. A área então é 56 menos 6, 50. Menos ainda, 15. Então mesmo que tu não faça com primor de organização, mesmo que tu perceba que o cara fez mais na rapidez, no susto, não tem problema, não me importa. Peço que tu... Opa! Quanto tu vai perder? 0,2, parabéns. 0,2. Parciais. Meio ponto para a área do trapézio. 0,25 e 0,25 para a área do triângulo e do retângulo. Mas, para que haja parcial, tem que ter organização. Assim não. Assim, do jeito nojento que eu fiz, eu não mereço parcial. Se eu errei ali, tá nojento, tá se pontuando o que do cara? A desordem na vida dele? Né? Então, assim, ó, para que haja parcial, chama de área 1, chama de área Y, X, Z, chama de área 3, calcula bonitinho. Faz que a área 3 menos a área 1 menos a área 2 era a área desejada. Se tiver organização, tu pode pontuar parcialmente como eu falei. Se tiver absurdo, nojento, tu não pontua. Pode dar 0 e deixar reclamar comigo. 0,5, 0,25, 0,25, desde que haja ordem.
Show de bola. Aqui. Anota tudo no gabarito, cara, os detalhes, vai anotando para diminuir a chance de tu, de repente, num erro muito absurdo de correção, perder os teus pontos de recuperação paralela. Liga o dedinho. Fica tranquilo que não está aparecendo no vídeo, ninguém saberá jamais. Oi. Todas valem 2. Show. Vamos de trás para frente agora, né? O problema está feito já. O que? Área e perímetro, pela madrugada. Perímetro é a soma dos lados. Ah, pelo amor de Deus, cara. Não tem tempo para brincadeira. É somar os lados. Se tu não sabe somar, te interna, meu querido. Pede ajuda. Certo? Fala com a Irene, vai te benzer. Cadê meu calculador? Né, que aí tem que ir pra irmã já. Nessa situação, o cara não saber, fala a verdade, é uma piada, cara. O cara que não sabe calcular perímetro ainda, cara, fala direto com a irmã, já pega um padre forte e vamos exorcizar. 11.3. Como é que eu posso ser tão retardado, né? 11.3 centímetros. Área. Lado vezes lado, 2.25, que multiplica 3.4 vezes 7. Quanto? 65 centímetros quadrados. Você não tem que demonstrar nada, é tão óbvio que, pelo amor de Deus, não sei como é que eu tive coragem. Perímetro da segunda figura era um triângulo, era somar 1 centímetro com 0,6 com 0,8. 0,6 com 0,8 é 1,4. 1,4 mais 1, 2,4. Área, base vezes altura sobre 2. Como era um triângulo retângulo. Base vezes altura sobre 2. Poderia fazer erão também, mas essa é uma perda de tempo homérica. 0,8 por 2 dá 0,4. 0,4 vezes 0,6, 0,24 centímetros quadrados. A vírgula na posição errada, professor. Errado, gente, pelo amor de Deus. Como a questão valia 2 pontos, dividido para 4 é meio ponto cada item. Então é 0,25 cada um, ó. Ah, não, tu tira só 1/10 se o cara errou a unidade, senão o cara não fica com nada, coitado. Tá? Então tu só tira 1/10, só 0,1 por unidade. Mas por unidade errada, pode olhar todas. Letra C. Era um trapézio, porém, eu vou te falar que eu prefiro muito mais no ato ali fazer retângulo mais triângulo. Mas só pra gente variar o cardápio, né, meu? Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Ou média das bases vezes a altura, que é uma maneira gostosa de lembrar. 20 dividido para 2, 10, 30. Como eu calculei a área primeiro, metros quadrados. Já o perímetro, que vale mais 0,25, é 3 mais 8 mais 5 mais 12. Ficaria 28. 28 metros. Cuidado com essa história do quadrado e do não quadrado. Quando o colega errar, anota, circula onde era para ter alguma coisa, bota uma interrogação, para ele não dar uma despertalhão depois pra gente, pra cima da gente. Letra D. Letra D, pô, é a única que não tem fórmula pronta, né? Mas aí, gente, não se esqueçam, tu é livre para desenhar em cima do desenho que eu te dei. Então tu teria que pensar em modificar o desenho, certo? Poderia ter cortado aqui, eu senti a maioria da galera cortando assim. Chama de área 1, chama de área 2, aí tu ganha parcial, se ficar bem organizadinho, né? Área 1 é 10 vezes 6. Mas cala a boca, o povo. 60 metros quadrados. Área 2 é igual 8. Se isso aqui é 6 até a pontilhada, 8 menos 6, 2 vezes 4, 8. 8 metros quadrados, então a área da figura, 68 metros quadrados. E o que é perímetro? Soma dos lados. Aqui também mede 2, né, galera? Se bem que eu acho mais prático tu perceber que se aqui tudo é 8, esse mais esse também tem que ser 8. Se lá em cima é 10, aqui é 4 e aqui é 6. Claro que é 10 mais 10. Se tu percebe, tu não soma muito número pequeno, corre menos risco, né? 20 com 16,
36 metros. Era metro mesmo? Era metro. Pô, que falta de criatividade, né? Devia ter usado o ânimos. Muito bem. 0,25 cada item. Erro de unidade 1/10, 0,1. Aí a pessoa fica só com 0,15. E vamos de trás para frente. Questão 2 também tinha na apostila, né? Anotaram os dados aí, galerinha? Que bom. Bah, que figura bonita. Imagina o trabalho que eu passei, cara, no Painting Brush ainda, no computador antigo. Olha só, pen. Não dá pra fazer no quadro isso. Não dá. Vou fazer aqui os vértices para ficar bem destacado. Ó. Deixa eu ver quantos zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os astros estão alinhados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De repente está contando os ângulos, né? É que eu estou contando os lados. Não sei se tu vê onde está meu dedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 retinhas. Eu estou copiando o que está aqui. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Não, é porque às vezes, tu sabe, eu erro muito mais do que tu. Né? No afã da brincadeira aqui. Mas deixa eu ver se eu entendi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, não, estamos nos entendendo agora. Tudo bem. Agora, precisa ser perpendicular a retinha? Não, né? Já discutimos esse detalhe, né? 90 aí. O cara pediu a soma desses ângulos todos. Parece uma alucinação. Não sei nada sobre eles. Mas eu sei que fechando o polígono, a soma dos ângulos internos é 180, que multiplica n menos 2. Eu achei tão legal que teve gente que se deu ao trabalho de dividir em triângulos e usar o raciocínio original, né? Que deu origem à nossa fórmula. Como tem quantos lados? 9, né? Porque aqui eram 6, 7, 8, 9. 9 lados. Fazendo a multiplicação, a soma de todos os ângulos, incluindo os dois de 90, dá 700 mais 560, 1260. É isso? Bom dia, tudo bom? Subtraindo 180, fechou. Vai dar quanto, galerinha? Valeu, fica à vontade, Felipe. Tá, só um recadinho, a nossa prova não vai poder ser dia 11, tá? Vai ser um pouquinho antes.